Oi, eu sou Carol Pereira, sou sócia da HouseMed e no episódio de hoje nós vamos tratar um assunto super essencial para pais atípicos, né, mães e pais atípicos, sobre os direitos das crianças autistas e como a informação em profissões e profissionais corretos podem mudar não apenas a vida da criança, mas a vida da família. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é advogada há mais de 6 anos, é especialista em direito previdenciário, atende aqui em Serra Talhada, em Belmonte e em Petrolina de forma presencial, mas também atende o Brasil todo através do atendimento online. E ela se diz muito tímida, mas na verdade está aí gravando vários vídeos. Seja bem-vinda, Casiane. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui nesse novo projeto. A gente que está em fases semelhantes em relação às nossas empresas, então é um prazer fazer parte desse grande momento e colaborar com esse novo projeto da House. Coisa boa, seja muito bem-vinda. E aí, Casiane, a gente tem uma certa afinidade em termos de questão de saúde, né? A gente gosta de falar sobre saúde, quando a gente se encontra, a gente sempre dá uma conversadinha uma com a outra. E a gente também vai falar sobre negócios aqui, né? Claro, sobre saúde e negócios. E aí, a gente tem muitas crianças hoje em dia que são diagnosticadas, né? Com diversas condições, né? Entre elas, o autismo. E aí, para os pais que... O que os pais deveriam saber sobre os direitos dessas crianças autistas? Bom, os pais, eles normalmente no escritório a gente orienta a ter acesso às informações básicas. São vários direitos que, se eu fosse aqui elencar, a gente ia passar muitas horas conversando. Mas, quando a gente fala da minha área de atuação, que é o direito previdenciário, o principal direito que a gente atua é a questão previdenciária, que é o benefício assistencial. Então, todo pai, toda mãe atípica precisa saber que uma criança com o diagnóstico de autismo, ela pode ter direito a receber um BPC, que é um benefício assistencial, no valor de um salário mínimo que é pago mensalmente pelo INSS. E esse é um próprio incentivo do governo, é isso? Para que as crianças elas possam ser assistidas da melhor forma em tratamentos, é isso? Isso. Não só crianças, mas também adultos com diagnósticos de autismo têm direito ao benefício. O objetivo é amparar a pessoa com deficiência, já que o autismo foi equiparado a uma deficiência pela questão legal, e também assistir pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nem todas as pessoas que têm o diagnóstico de autismo vão poder receber o benefício. A gente vai precisar analisar essa questão de vulnerabilidade, de renda, alguns outros critérios também. Uhum. Então, e esse processo, né? Você falou alguns aspectos aí, mas esse processo, geralmente ele é difícil de ser conseguido? Como que é, assim, desde quando alguém entra em contato com o advogado até o recebimento, por exemplo, do benefício, tem alguma margem? Como que funciona? Então, o primeiro passo é a comprovação através de diagnóstico. Então, hoje, uma das principais dificuldades que eu encontro no escritório ao fazer atendimento é a não existência do laudo. Muita gente ainda precisa iniciar o tratamento ou está fazendo o acompanhamento para conseguir um laudo médico. Então, geralmente é só a suspeita. Ah, eu suspeito que meu filho tem alguma condição assim. É suspeito ou então está em investigação. Aham. Porque, assim, muitos médicos eles vão precisar de relatórios da equipe multiprofissional para poder dar o diagnóstico. Então, vão ter situações em que a família suspeita e vai ter situações em que a família e a equipe já está suspeitando. Então, até conseguir o laudo, até fechar o diagnóstico, vai ter um caminho que precisa ser seguido. Nem sempre é um caminho rápido, né? Nem sempre é um Hoje em caminho dia, todo rápido. mundo, quando vê alguma coisa assim, sinais para quem tem autismo. Ah, eu já tenho autismo. E, na verdade, não é assim, né? Existem médicos que são especialistas que vão conseguir dar o diagnóstico numa primeira consulta. Não existe uma regra de que tem que ter todo o acompanhamento multiprofissional para dar o diagnóstico. Mas quando a gente fala de benefício, o que é essencial para um benefício previdenciário, para o benefício assistencial, para o BPC, é o laudo médico. A documentação complementar, como relatório de psicólogo, às vezes fonoaudiólogo, terapia ocupacional, ela, como o nome próprio já diz, é uma documentação complementar. Lógico que isso vai auxiliar. Se a pessoa tiver esses documentos em mãos, vai auxiliar e facilitar a concessão do benefício. Embora o laudo médico seja o único documento obrigatório. Então, só é essa questão obrigatória e os outros vão só agregar realmente ao resultado. Exatamente. Interessante, bem
assim, parece ser complexo, mas na prática, às vezes é mais simples Mais simples do que parece. E parece. assim, tem muitas mães que só querem procurar ajuda jurídica de algum advogado se tiver com Uhum. toda a documentação. Eu recebo Hum. muitas dúvidas. Eu tenho que ter relatório da fono, eu tenho que ter relatório do psicólogo, eu tenho que ter relatório do fisioterapeuta, se for o caso, e o Uhum. laudo médico para poder dar entrada no benefício. E não é assim. A gente vai ter clientes que conseguiram o benefício apenas com o laudo médico e a gente vai ter clientes que só conseguiram porque realmente Uhum. estava assistido de toda essa documentação. Então, é interessante que, quando se fala em direito previdenciário, em direito a benefício, você procure um advogado com a Uhum. documentação que você possui em mãos para pensar a melhor estratégia para a solicitação do benefício. Muito interessante. Você falou aí, procurar um advogado, né? Essa via, ela é mais fácil quando é com advogado ou você, por independência, digamos assim, pode ir lá, eu quero fazer meu processo sozinho. Isso é possível também ou é mais fácil com advogado? Não, é possível fazer sozinho, Uhum. lógico. No INSS você pode fazer o requerimento através dos sistemas do governo. Hoje, como tudo Uhum. é digital, é Uhum. possível fazer o requerimento via aplicativo, que é o que a gente chama de Meu INSS, o nome do Uhum. aplicativo. Então, a pessoa ela pode fazer isso sozinha, ela pode procurar o CRAS, que é o órgão público responsável por também assistir essas pessoas, mas a ajuda e o acompanhamento de um advogado, ele Uhum. muitas vezes vai influenciar de forma bem positiva nessa análise. Uhum. Algumas questões, por exemplo, essa questão de aguardar toda a documentação para fazer o requerimento. De repente você está Uhum. aguardando, demorando meses para fazer o requerimento, podendo já ter feito, por Sim. falta de uma orientação. Tem a questão também das perícias médicas. Muitas famílias às vezes estão despreparadas para fazer Uhum. essa perícia. Não sabe como a perícia funciona. Já chegou no escritório, mães me perguntando se precisava levar a criança para fazer uma A perícia. perícia. E eu, Olha. sim, preciso, porque não sabe que precisa Uhum. levar, sabe? Então, a questão da orientação jurídica, ela envolve toda a parte de requerimento, mas também essa parte de orientação que, quando você faz sozinho, você não vai ter. Uhum. Então, vocês facilitam realmente o caminho, né? Aquilo que poderia ser muito penoso, de repente, para famílias que estão precisando daquele benefício, vocês auxiliam de uma certa forma que faz com que a pessoa se sinta mais resguardada. Sim, com Até. certeza. Sim, com certeza. São várias, porque o processo ele segue várias etapas. Uhum. E só quem está ali na prática, no dia a dia da advocacia previdenciária, vai saber. Uhum. Por exemplo, muita gente, a maior dúvida hoje do escritório é prazo. Qual é o prazo para sair o resultado? Qual é o prazo para marcar a perícia? Está Uhum. demorando a análise. E quem faz isso só fica angustiado, fica É, desesperado, porque realmente não sabe o que vai acontecer depois de cada ato. não tem as informações completas, né? E vocês, com Exatamente. tantos casos, já sabem mais ou menos como funciona e Sim. quanto tempo mais ou menos vai levar. Isso que é normal, se essa Uhum. demora é normal, se é uma demora que realmente está fugindo do habitual lá na INSS, porque Uhum. hoje a gente sabe que a fila é enorme. Os processos, em regra, eles são um pouco demorados. Uhum. Principalmente aqui no interior, né? Porque as pessoas Uhum. fazem perícia, por exemplo, aqui em Serra Talhada. Se a gente quiser marcar uma perícia hoje para fazer um BPC, uma perícia de BPC, só tem vaga em dezembro. Meu Deus, daqui tantos meses. Pois é. E pensa aí, uma pessoa que precisa iniciar o tratamento, Aham. esperar até dezembro para ainda fazer a perícia. Uhum. Então, a gente sempre tem o costume, faz parte da nossa rotina do escritório. Todos os dias, abrir esse processo, Uhum. ver se tem alguma vaga aberta em outro lugar, se tem algum mutirão de perícia disponível. Uhum. E Isso é organizado pelo próprio governo. Eles isso. fazem um mutirão. E como que funciona essa perícia? Assim, tu consegue explicar um pouco melhor para a gente? Porque tem gente que pode não saber, né? Ah, o que é essa perícia? É preciso realmente fazer? Como é? Isso. A perícia de BPC para a questão da deficiência, ela Uhum. precisa ser realizada, ela é um ato obrigatório para Uhum. analisar o estado de saúde daquele requerente. Uhum. Então, vai ter a perícia médica. Normalmente, quando a gente fala de autismo, né, a mãe vai levar a criança na data marcada Uhum. e vai levar, junto com o laudo médico, toda a documentação que possuir. Então, a gente Uhum. sempre orienta, leva o laudo médico, separa toda a documentação complementar. Então, se tiver relatórios, tem um documento muito importante que muitas pessoas não dão muito valor, então não providencia, que é o relatório escolar. Então, a Uhum. gente junta toda essa documentação e a pessoa precisa levar esses documentos no dia da perícia. Uhum. Muita gente não sabe. Tem gente que acha que essa documentação ela precisa ser enviada no processo, no momento de fazer o Uhum. requerimento. Mas não, lá no INSS, a documentação ela precisa ser apresentada no momento da perícia.
Então, vai levar toda a documentação. Precisa ter RG e documentos pessoais, é claro. O representante precisa comprovar que é o representante legal através da documentação pessoal. E aí o perito vai fazer a análise. Em alguns momentos ele pode perguntar algumas coisas à criança, ou então pode perguntar só ao representante, ao pai ou à mãe. Vai variar de acordo com o perfil de cada perito. Cada perito vai ter uma forma de analisar, de avaliar aquela situação ali. E você já teve algum relato, assim, de alguma aprovação de benefício que você pensou, meu Deus, como eu sou feliz de ser advogada. Nossa, foi muito, assim, estou muito feliz por ter ajudado essa família. Não, Eu sei que tem deve ter alguns vários, casos, tem né? vários. Assim, cada resultado realmente desperta um sentimento muito bom para a gente que atua nessa área, justamente por ser famílias que estão em situações de vulnerabilidade, famílias que de fato precisam daquele benefício, muitas vezes para custear o tratamento, mas nem sempre é só para o tratamento. Tem gente que precisa para se alimentar, Sim. né? Às vezes para pagar um aluguel. Um exemplo que, assim, que eu me recordo perfeitamente, que chamou minha atenção, nem foi autismo, foi uma questão de TDAH. É um menino de 11 anos, a mãe dele procurou o escritório. No dia do atendimento inicial, ela já estava desesperada, porque o filho dava muito trabalho na escola, a escola já não estava querendo aceitar. E o filho precisava fazer o tratamento para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, muita gente disse que ele não tinha direito, que não adiantava ir atrás. A própria escola disse que não tinha direito, porque era só TDAH e não daria direito. E aí ela soube que eu trabalhava com essa questão de previdência, de benefício, e me procurou. No dia ela chorou, porque assim, ela perguntou, se eu não tratar o meu filho, ele só tem 11 anos, quando ele tiver um adolescente, quando ele tiver um adulto, vai ser complicado. E assim a gente fez o requerimento, ela só tinha um relatório médico, ela não tinha mais Que ele nem... tinha TDAH. Isso, tinha um relatório médico, do médico do CAPS, e com o diagnóstico de TDAH e o relatório escolar. E o relatório escolar, ele retratava, né, o que estava lá no laudo médico, porque isso é muito importante. Às vezes o laudo médico está falando uma coisa e o relatório da escola... As coisas baterem, né? As informações baterem. Então, estava tudo certinho em relação a isso. E a gente fez o requerimento. Quando a gente fez o requerimento, a gente só tinha uma perícia marcada assim, para 6 meses depois da data do requerimento, como a gente já sabe que é a dificuldade. E aí, antes da perícia, ela chegou desesperada lá no escritório, disse que ia embora para São Paulo, queria desistir, porque não estava conseguindo fazer o tratamento aqui, tinha informado para ela que em São Paulo ia ser melhor, que o acesso à saúde lá era melhor do que aqui, que ia, e não teve como reverter essa situação para ela ficar e aguardar a perícia, né? Realmente era uma situação que ela precisava ir rápido. Eu disse, olha, não se preocupe, a gente vai remarcar a perícia. Ela achava, porque ia embora, ia para outro estado, ela não ia conseguir fazer. E aí o sistema, ele permite que a gente faça uma remarcação. Então, se você mora em Belmonte e precisar fazer uma perícia em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outro lugar, é possível. A perícia é feita lá no local onde a pessoa está. Exatamente. Então, a gente já tinha feito o requerimento, aproveitou esse requerimento, já havia sido realizado e fez a remarcação para São Paulo. Ela foi fazer, lá em São Paulo tinha vaga até mais perto, então a gente conseguiu antecipar 2, 3 meses. E o resultado foi positivo. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia de sábado eu vi a notificação, porque na CS é assim, gosta de concluir as coisas de madrugada. Às vezes, como o sistema trabalha por robô, o perito conclui a análise, manda para o sistema verifica tudo e eles fazem a notificação. Então, eles notificam por e-mail? Como notifica por e-mail. Nesse caso, como eu fiz o requerimento como advogada, vai a notificação para o meu e-mail, mas o cliente ele pode acompanhar tudo através do aplicativo INSS do requerente. Porque o processo dele está lá Isso. vinculado ao teu, né? Exatamente, ficam as duas vinculações. E aí eu vi o resultado, isso eu vou ligar para ela, era sábado, e eu não trabalho no sábado, mas uma situação dessa eu tinha que ligar. Então liguei, não atendeu. Aí liguei novamente, atendeu. Aí disse, olha, deu certo o benefício. Ela chorou muito, agradeceu muito. E de vez em quando ela me manda, ele fazendo tratamento, ele fazendo as sessões de terapia. Ele com 11 anos não sabia ler. Esses dias ela me mandou um vídeo, ele lendo. Então, assim, é uma coisa que dá satisfação, porque eu sei a necessidade que ela tinha e que o benefício está ajudando no que ela estava precisando. Ela precisava daquele benefício para o tratamento. Então, assim, são situações como... Isso acontece sempre, todos os dias, mas esse caso específico, como ela queria desistir porque ia embora...
E teve toda essa situação, né, de ir para São Paulo e conseguir marcar lá e antecipar, então foi... Ajudar numa coisa que para ela, assim, quando ela chegou, eu vou embora, ela já estava desistindo. Eu disse, não, a gente Uhum. não vai desistir, a gente vai tentar e vai Legal. fazer o possível para dar certo. E assim deu. E aí a questão da internet, né? Toda a Uhum. orientação foi feita por telefone, a Uhum. documentação a gente organizou também através de chamada de vídeo, e aí ela foi levando o dia e deu tudo certo. Então, realmente é mais tranquilo do que a gente pensa, né? Assim, Isso. a questão maior é só o processo de espera do próprio INSS, para que esse processo conclua de É. forma adequada, né? Mas aí depois eu fui refletir sobre esse caso. Se ela não tivesse com o advogado, Uhum. talvez ela tivesse ido embora e desistido. Sim. Ia perder a perícia e talvez fosse procurar o INSS lá quando chegasse e tentar dar uma entrada lá. Uhum. Mas ela não sabia que podia Sim. fazer essa remarcação. Então, assim, o escritório influenciou na forma como esse processo foi conduzido até a concessão. Uhum. É bem interessante, né? Pensar que a gente pode, através de uma ação, através do nosso trabalho, ajudar a transformar a vida de pessoas, né? Porque quem diria que essa criança ia voltar a ler? Porque com 11 anos é bem difícil, né? Você aprender a ler e ter uma vida transformada, né? Não só dela, mas da família toda. Sim, sem O dúvidas. núcleo familiar totalmente transformado. O tratamento adequado, ele realmente Uhum. transforma a vida completamente dela e da família. Assim, o que mais me impacta no meu dia a dia são realmente os relatos das mães. Uhum. A gente ouve muitos problemas e tem mães tão interessadas, sabe, tão dispostas a fazer Uhum. valer a pena, que usa o benefício da melhor forma para Uhum. custear esse tratamento. Tem acha, eu sou obrigada a pagar o tratamento com o BPC. Não é. Já ia perguntar isso já. Você não é obrigado a receber o BPC e custear o tratamento. Uhum. Não existe uma vinculação a A que Receita você Federal precisa. não vai ficar Isso, não existe. Olha, o BPC é para vigiando. tratamento, para terapia, para aluguel, Uhum. não. A família que tem que administrar da forma que for mais necessária, né? Uhum. E aí a gente vê que tem mães que realmente recebem essa renda para isso, para cuidar da Uhum. saúde do seu filho. Essa é a prioridade, Sim. né? Lógico que vão ter outras mães que não vão fazer disso uma prioridade, mas, Uhum. em regra, na minha prática do meu dia a dia, o que eu vejo são mães priorizando a saúde do filho. Uhum. Até porque se chegar lá, passar por todo esse processo, que era inicialmente para ajudar o seu filho, e você não fazer isso, eu Né? acho que acaba sendo ainda mais desgastante para a família, né? Para o núcleo ali familiar, de, nossa, realmente, o nosso filho ele precisa disso. Então, que bom, né? Que a maioria, pelo menos, tem essa consciência, né? De Sim. não só receber um benefício por receber um benefício e fazer o que acha melhor, né? Uma vez eu estava atendendo uma autista adulta, ela tinha Uhum. 27 anos. Eu fiz o atendimento dela, ela saiu. Aí entrou uma nova mãe no escritório, após o atendimento da autista adulta. Aí quando ela entrou, aí eu disse, olha, essa moça que estava aqui, ela é autista. Depois eu vou atrás dela. Aí eu disse, por quê? Não, porque eu quero saber como é que meu filho vai ser quando ele ficar Ficar adulto. adulto. Eu quero Olha só perguntar a ela como é que vai ser, como como é é a que ela... vivência Isso, dela, ela é né? casada, tem filho. Eu quero saber de tudo. Eu disse, não, agora não. Em outro momento eu vou marcar esse encontro para você conversar com ela direito. Mas Uhum. ela ficou muito interessada, assim, porque ela nunca teve contato com alguém Uhum. autista adulto. E ela tinha essa curiosidade. Interessante, né? Não é? Para ver como que vai ser os passos do filho, né? E claro, a gente sabe que essa é uma condição que muitas vezes acaba limitando, né? Mas ela também é algo que pode ser vencido no passo a passo, né? Através do tratamento adequado, através dos profissionais adequados, dá para ter uma qualidade de vida melhor, Sim, sem né? dúvidas. E ali no teu Instagram, tu sempre traz conteúdos voltados para essa informação, né? Do BPC e tudo mais. E como que é essa questão assim de para você gravar e trazer essas informações para o público, né? Você acha que realmente tem sido relevante para você e para o público entender? O pessoal ainda chega com muita dúvida. Enfim, conta um pouco aí como que é esse processo para você. Não, tem sido de fato muito relevante. Assim, eu percebo claramente o meu público, o público que eu Uhum, atendo presencialmente no escritório, depois das redes sociais. E às vezes eu uhum, pergunto, como é que você sabe disso? Como é que uhum, você conhece o escritório? Ah, eu vi um uhum, vídeo. Essa questão uhum, de TDAH mesmo.
a maior demanda no escritório de TDAH ela começou a aumentar com a questão dos vídeos sobre TDAH. Muitas famílias não sabiam que o TDAH pode dar direito, só se circulava a ideia do autismo. E aí a gente começou a perceber que após a realização dos vídeos, esse público ele teve acesso a essa informação. E isso, para mim, assim, é uma das maiores vitórias em relação à rede social. Apesar da dificuldade que é gravar, mas a gente percebe o resultado dessa informação sendo disseminada. Sim. É interessante porque, assim, às vezes a gente tem ali uma certa cautela, né? Ah, não quero gravar vídeo, não quero... Assim, tem uma certa timidez, né? Eu também compartilho muito essa questão de timidez. Mas quando a gente inicia algo assim que pode atingir pessoas, que pode alcançar pessoas, por mais que aquelas pessoas ainda estejam no processo, né, de entendimento, estejam no processo ainda de avaliar, nossa, realmente o que é isso, né? E buscando informação, e hoje em dia a gente tem um mar de informação, né? E todos os lugares têm uma informação diferente acerca daquele assunto, né? Se a gente for ali no Instagram, é um jeito, se for no TikTok é outro jeito, se for no YouTube é outro jeito, se for no Google é outro jeito. Verdade. Então você sai ali com a pesquisa, achando que você tem 1 milhão de coisas. Né? E assim, às vezes eu penso, como é que as pessoas que não têm lugar de fala sobre aquele assunto têm tanta convicção do que está falando? Sim. Ah, seu filho não tem direito seu filho é autista, mas ele é tipo suporte nível 1, não tem direito ao benefício, porque é suporte nível 1. Fala como se tivesse uma certeza e, na verdade, ela só está dando uma opinião. E aquilo ali vai influenciar na decisão daquela mãe praticamente pelo resto da vida. Então, quando ela vai lá no Instagram e vê um advogado falando, vê um médico falando, são pessoas que estão capacitadas para falar dessa questão, ela vai se sentir realmente mais confiante de que tem direito ou que não tem, né? Porque às vezes você está vendo ali determinada situação e vê, não, realmente minha família não possui direito ao benefício. Por exemplo, questão de renda. Quando eu comecei com a internet, eu recebia muitas mensagens de família que possui uma renda elevada, por exemplo, servidores públicos, porque o BPC ele tem um critério de renda, que é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, a gente recebia também muitas dúvidas de famílias que têm uma renda bem superior a isso, sobre a possibilidade de receber esse benefício. Para custear esse tratamento, Sim. que nem sempre é barato. Sim, né? O tratamento é caro, por mais que ali exista uma renda, a renda também não é suficiente para custear todo o tratamento. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vão ter acesso, porque é um benefício assistencial, né? Às vezes, para eu explicar assim, com mais clareza para as pessoas, eu sempre comparo com o Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício assistencial para famílias de extrema pobreza. Né? E aí existe a lei, né? Existe a escala de pobreza. Então, Bolsa Família, extrema pobreza. O BPC não exige a extrema pobreza, mas existe esse critério de renda e ele precisa ser obedecido. Por mais que, em algumas situações, a gente consegue mudar e reverter na justiça. Hoje a justiça, ela consegue, por mais que haja uma superação de 1/4 salário mínimo, ainda é possível reverter na justiça. Então, por exemplo, a gente tem mãe solo. Uma mãe solo que trabalha, ganha um salário mínimo. E ela tem um filho. Então, a renda supera. Se ela for fazer o requerimento lá no INSS, vai ter a negativa, porque a renda é superior. Mas hoje na justiça é totalmente pacífico que há a possibilidade de concessão. Porque existem outros critérios para serem avaliados, não apenas a renda, né? Isso, a justiça ela vai analisar outros critérios que o INSS não analisa. O INSS é bem objetivo. Ele pega o cadastro único, que é o cadastro onde constam as informações daquele grupo familiar, quantas pessoas tem na casa e qual é a renda. Olhou, viu que é superior a 1/4 de salário mínimo, vai fazer um indeferimento. A justiça não, ela vai analisar isso também, vai ver que é superior, mas aí vamos ver qual é a despesa dessa casa, né? Qual é a condição da casa? Quanto custa o tratamento dessa criança? Qual é a condição dessa família? Qual é a condição financeira? Então, assim, a justiça hoje também ela está aí para facilitar e analisar de fato como é a vida das pessoas. E aí você falou sobre essa questão de pessoas que muitas vezes trazem desinformação, né? E é por isso que eu acho que às vezes também é importante ter pessoas como você que trazem informações reais, informações verdadeiras, porque nesse caso de nível 1 de suporte, que não tem direito a benefício, será que não tem? Né? Então, pessoas como você trazem realmente uma esperança até, né, para famílias inteiras
que podem ter ali um recurso a mais para poder fazer isso. Então, é o que a gente sempre orienta, inclusive, para os nossos clientes. Olha, se tem algum assunto que é relevante para o teu público, fala. Porque senão fica aquele público sem saber daquela informação e acaba que você não consegue ali atingir um novo público. Sim. Um público que é mais qualificado para aquilo que você precisa. Porque, pessoal, eu poderia muito bem esperar no meu escritório o público que já teve o benefício negado. Que já deu entrada, já teve o benefício negado, e aí, necessariamente, ele precisaria do advogado para recorrer à justiça. Só que hoje eu busco atingir outro público também, que é o público que está descobrindo agora que tem direito. Né? Então, assim, são dois ramos diferentes e que a internet facilita bastante. Ótimo, muito bom. Inclusive, na internet, a gente tem uma amiga nossa, né, que ela tem 2 filhos, né, na verdade, que são filhos atípicos, né, cada um com uma condição específica, e através da internet ela compartilha, inclusive, a vida dela, a vivência dela, como que de certa forma, até sacrificial para a mãe ter ali toda a questão de ir para o médico, corre, e faz terapia, e vai e tal. Então, esse caso da nossa amiga, inclusive não mora aqui no Brasil, ela tem filhos adultos já, filhos autistas e adultos. Então, nesse caso de filhos adultos, ou então adultos que são autistas ou que têm TDAH, é possível também ter esse Sim. benefício? Se analisa o mesmo critério. É uma deficiência e quais os impedimentos que essa deficiência gera na vida daquele adulto. Então, a gente pode falar de autismo, é o tema da nossa conversa, mas a gente pode falar de várias outras deficiências. Essa deficiência, essa condição, torna essa pessoa vulnerável? Torna essa pessoa em condição de desigualdade em relação às pessoas, por exemplo, da mesma idade dela? Se isso acontece, provavelmente ela pode preencher o critério de deficiência. E aí, isso só vai poder ser decidido através de uma perícia. O perito vai analisar esses pontos. Por isso que a INSS também tem a questão da avaliação social. Não é concedido um BPC apenas com a análise médica. Porque médica é a questão técnica. Sim. Então, a avaliação social, ela vem justamente para entender essas barreiras, esses impedimentos, esse comportamento social dessas pessoas, dessas crianças. E aí, de uma forma ampla, analisa todos os aspectos da vida da pessoa e vai enquadrar como uma pessoa deficiente, com deficiência. Teve algum caso que vocês atenderam de um adulto que requeriu? Teve aquela menina, né, que você falou, a mulher de... Adulto autista, sim, teve essa moça. Mas adultos com deficiência, a gente tem vários. Inclusive, BPC hoje é a maior demanda do escritório. Porque, às vezes, não é só uma deficiência. A gente fala de BPC em razão de deficiência, mas também fala em BPC em razão de um impedimento, que a gente chama de impedimento de longo prazo. Então, por exemplo, uma doença física que vai causar na pessoa um impedimento superior a 2 anos. Às vezes, por exemplo, ela quebrou uma perna. Sim. E ela vai precisar fazer um tratamento prolongado por mais de 2 anos, não vai conseguir mais ter uma vida normal. Então, ela pode sim receber um BPC se ela preencher o critério de renda. Quais profissionais, além do advogado, eles trabalham em conjunto, né, para facilitar essa questão da concessão de benefícios? Os profissionais da área da saúde. É um trabalho realmente em conjunto. Cada um vai fazer, lógico, a sua função no que diz respeito ao tratamento, mas a melhor forma de influenciar na concessão de um benefício, né, o profissional da saúde, é a qualidade do documento que ele vai emitir. Então, a forma como ele relata o quadro clínico do paciente dele, e ele entrega aquele relatório, ele entrega aquele laudo, isso vai influenciar diretamente na concessão do benefício. Quanto mais realista for esse laudo, quanto mais completo, com mais detalhes, isso vai ajudar na concessão do benefício. Porque quando for fazer a perícia, vai olhar o laudo, vai olhar a pessoa e aí tem que bater todas as informações, Exatamente. né? Então, não adianta, inclusive, exigir que um médico bote aí que meu filho tem um... Não adianta e nem pode, né? Mas, embora, assim, tem muitas mães que querem. Às vezes a gente tem problema lá nas escolas. Eu chego lá na escola, chego no escritório, eu digo, olha, eu vou precisar de um relatório escolar. E eu não vou precisar de um relatório escolar para eu analisar
Uhum. a condição de saúde da pessoa. Eu preciso de um relatório escolar para que o perito ele veja como é aquele comportamento na escola daquela criança. Então, é a melhor forma que eu tenho de demonstrar isso para o perito, quando a Uhum. gente está falando de benefício. E aí, chega na escola, a escola disse, só o médico pode solicitar um relatório escolar. Como se só fosse servir Uhum. para o médico dar um relatório. Mas não Sim. é, sabe? Então, assim, às vezes também a pessoa tem dificuldade de se expressar com o médico. Vai no médico e diz, o Uhum. advogado está pedindo um laudo. A gente está pedindo um laudo para que numa perícia você possa Uhum. apresentar e comprovar que há aquela deficiência, que existe aquela deficiência. A Uhum. gente não vai dizer o que é que ele tem que colocar, o que é que Sim. precisa ser colocado, exposto no laudo, não. De acordo com o Com o paciente, com paciente. o quadro do paciente, Uhum. ele vai fazer e colocar os detalhes. Porque a gente tem laudo que chega no escritório, paciente, portador de autismo e o CID. Não tens muita coisa, né, assim, de Encaminha o condição. INSS para a perícia. Eita. Talvez a mãe ali exigiu, né? Olha, por favor, eu preciso. Aí isso Acaba realmente não ajuda em dificultando, né? nada. Uhum. Um laudo desse vai ser apresentado, mas, assim, a depender dos detalhes da vida daquela pessoa, o perito vai olhar e vai ter. Não, não, Uhum. não acredito nesse relatório, assim, no que está escrito aqui. Então, assim, se Uhum. ele faz um laudo médico com todos os detalhes, né? Uhum. Por exemplo, quais são as estereotipias daquela Uhum. criança, né? Como é o sono, quais foram os critérios analisados para dar o diagnóstico. O perito vai Uhum. analisar aquele laudo ali com bons olhos. Então, também é importante os pais procurarem bons profissionais, né? Sim, sem dúvida. Para orientar da forma mais adequada, né? Porque senão, realmente, assim, eu entendo que hoje em dia também, muitas vezes, as pessoas não têm certa informação, né? De como você falou, como pedir esse laudo. Não é simplesmente chegar e dizer, olha, coloque meu filho é autista. Ou que Claro ele que tem... não. Né? Não, assim, eu não acho nem que deveria pais pedir laudo. Sim. Eu acho que assim, e assim, pelo menos os médicos que eu tenho mais, a proximidade, é uma questão automática. Você fez o Uhum. diagnóstico, você vai fazer o laudo, né? A maioria dos médicos que eu convivo, eles fazem isso. Fechou o Uhum. diagnóstico, vai dar o laudo médico ao paciente. Não precisa o paciente pedir, né? Às Uhum. vezes o médico tem receio por quê? Não conseguiu realizar o mínimo de consultas suficientes para fazer o diagnóstico e a mãe quer Uhum. porque quer o laudo pensando em benefício, Sim. né? Então, assim, tem esses pontos também que precisam ser ponderados e a gente precisa também ver o lado do médico em algumas situações. Uhum. A gente trabalha com alguns médicos aqui na agência, né? E quais exames, assim, da tua prática, né? Eu sei que tu é advogado, tu não é médica, né? Mas tu sabe, assim, quais exames geralmente ajudam nesse processo? Além do laudo, tem mais alguma coisa? Para Enfim. autismo, não, geralmente não apresentam exames. Para Uhum. autismo, junto com laudos, geralmente vem o relatório escolar, o relatório Uhum. da psicóloga, porque assim, quando agora sim, chega muito no escritório. Abri um parêntese. Aham. Nunca fez tratamento, nunca iniciou nada Não e fez vai nem a primeiro no consulta. escritório de Nunca advocacia. fez nenhuma consulta. Não. Vou procurar quem é? Se você precisa primeiro procurar É. um médico. Aham. E aí o médico ele vai dar os caminhos. Normalmente, quando procura um médico primeiro, ele vai fazer o pedido de tratamento, ele vai encaminhar para o Uhum. tratamento. Então, o que for necessário para aquele paciente, ele vai fazer o encaminhamento. Então, geralmente, para mim, vai chegar o laudo médico com o relatório do psicólogo, da fono, se aquela criança precisar, Uhum. né? Às vezes terapia ocupacional. O que acontece é que nem sempre eles vão conseguir fazer. 90% dos Uhum. meus clientes, eles não têm essa documentação completa. Uhum. O máximo que conseguem, às vezes, é o relatório do psicólogo. Entendi. Porque, às vezes, fazem um sacrifício extremo para pagar o Uhum. tratamento, para conseguir o relatório. Sim. Ou, às vezes, está assistido pelo SUS. Uhum. E aí, às vezes, consegue o relatório escolar. Mas todo o tratamento complementar é muito difícil chegar alguém com Com tudo tudo completinho, completinho. tudo perfeito. Assim, o cliente ideal que a Uhum. gente fala, né? Tá tudo completo, vai Sim. passar numa perícia, com certeza vai dar certo. Normalmente, o que a gente vai encontrar já são pessoas com essa dificuldade de conseguir a documentação. Uhum. E lá no escritório vocês fazem toda essa orientação, né? Você precisa disso, 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 precisa chegar nesse. Como Isso, mas que o é que o é que a gente processo? faz? A gente faz o requerimento com que a pessoa tem. Eu Uhum. não vou exigir relatórios completos Uhum. para a questão de benefício.
para fazer o requerimento. Eu vou fazer o requerimento com o que a pessoa tem e a gente vai marcar a perícia. E se for negada, a gente vai argumentar lá na justiça. De Entendi. que não tem ainda porque não consegue o tratamento. Então, mesmo sem a pessoa ter a documentação completa, ainda assim é possível. Sim, é possível. Argumentar. E a gente tem resultados bem positivos também em relação a isso. Mais na justiça do que na INSS, mas tem resultados positivos. O que é que, às vezes o cliente ele tem dificuldade de entender, que é, eu digo que o relatório, por exemplo, da fono não é obrigatório, o relatório do psicólogo não é obrigatório para benefício, mas é uma questão obrigatória para o tratamento. Sim. Então, assim, é importante, você precisa fazer o tratamento, mas quando a gente está falando de benefício, por enquanto aquilo não é algo obrigatório. Mas aí você tem que providenciar os relatórios, fazer o tratamento, pensando também no tratamento do seu filho, não só na questão do benefício. Muito bom. E como você enxerga hoje a possibilidade de ter tantas pessoas hoje, de ter tanta informação, acesso a essa informação, né? Como chegar lá no advogado e eles orientarem, lá no Instagram, na rede social, de modo geral, ter tanta informação e hoje em dia ter, de certa forma, ali um número até que as pessoas consideram grande, né, de benefícios concedidos. É mais fácil a gente cair muitas vezes em golpes, em promessas assim na rede social, que olha, você consegue, tal. O contrário do que a gente estava vendo nesse instante, né? De que as pessoas, você não tem o benefício, você não consegue ter o benefício concedido. Então, a relação entre ter muita informação disponível hoje em dia e mesmo assim as pessoas ainda caírem em golpes. Existe também, hoje quando a gente fala de digital, de atendimento digital no escritório, a nossa maior objeção no atendimento é, eu tenho medo de ser um golpe, eu tenho medo de ser um golpe. Tem as pessoas que têm medo de ser um golpe, tem pessoas que não estão nem aí. Manda der dados, certo. manda CPF, a gente tem os Meu dois Deus. extremos. A gente tá lá conversando, aí diz, eu vou precisar do teu CPF e a senha do golpe para fazer consulta. Aí a pessoa manda. Manda de Aí às vezes vez. eu penso, se fosse um golpe, Aham. o ideal é que a pessoa ela faça uma investigação, né? Veja o Instagram, veja avaliações, veja comentários daquela rede social. Veja se tem um ponto físico, né? Um local físico, acho que vale a Isso. pena também, né? Não necessariamente. Às vezes vão ter escritórios que não vão ter pontos físicos, né? Vai funcionar só de forma digital. Entendi. Mas o importante é você buscar se aquilo ali de fato existe. Sempre desconfiar quando for pedido dinheiro antecipado, né? Quando pedir dados bancários. Tudo que envolver alguma questão financeira logo no início, é importante você ficar sob alerta, né? É importante você, cliente, você, pessoa, ficar sob alerta, porque pode sim ser um golpe. E aí a melhor forma de não cair em golpes é realmente fazer essa investigação mais apurada do profissional que você está buscando. Então, geralmente as pessoas hoje vão por indicações, né? Fulano fez toda a minha organização ali do processo e geralmente vai por indicação. Mas para quem está indo pela internet, o que é que ela precisa avaliar, né? Assim, tem a questão olha se tem ali, se é correto, né? Se existe aquele negócio, mas tem alguma outra forma assim mais específica de ver se aquele profissional é realmente habilitado para fazer isso? Se Como for que falar faz? de advogado, você vai poder consultar a OAB dele na internet. Então, você pode pedir o número da OAB, colocar lá no Google e vai trazer o dado de se aquela pessoa é advogada ou não. Em relação... Aí, o que é que vai... Você precisa ter em mente, assim, se é golpe, o contrato que você está lendo, Não assinar nada sem ter sem plena ler certeza, né, do tudo que que está. está escrito. Porque, às vezes, pode ter advogados que não explicam todos os detalhes que tem ali no contrato. Então, é importante você fazer uma leitura, E que às questionar... vezes nem é advogado, né? São pessoas que realmente querem dar um golpe Isso, tem ali. gente que se passa por advogado, né? Então, precisa realmente ficar atento a isso. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de benefício, como existe o meu INSS, né, o aplicativo, o acesso digital de cada indivíduo, tem gente que quer prestar o serviço de assessoria. Então, quer prestar o serviço Não é um advogado, mas presta só para mexer ali dentro do e fazer seus aplicativo. requerimentos. Isso não está errado. Desde que ele se apresente como um prestador de serviço, cobre um preço justo pela atividade que ele está fazendo. O que não pode é alguém prestar um serviço dizendo que é advogado. Entendi. E aí, é até comum isso, tá?
É mais comum do que parece. E caso essa pessoa seja, de certa forma, cair nesse golpe, tem como requerer de alguma forma? Enfim, o que dá para fazer se a pessoa cair no golpe, e agora? Se você caiu no golpe financeiro, você Uhum, precisa procurar uma delegacia para uhum, prestar um boletim de ocorrência e ver se você consegue reverter os danos financeiros. uhum. Se caiu no golpe e não teve ainda nenhum prejuízo financeiro, aí fica um pouco complicada a situação, porque de repente você assinou alguma Aham, coisa. seus dados estão ali com ele, Isso. né? Mas hoje, por exemplo, quando a gente fala de INSS, tem como você revogar a procuração, Uhum, tem vários caminhos que você pode fazer para reverter algumas autorizações que você pode dar à pessoa errada. uhum. E se não for necessariamente um golpe, mas, claro, existem profissionais e profissionais. Se existe um profissional ali que fez um requerimento errado, que deu mais enrolado, existe essa questão de dar mais enrolado assim do que dar certo? Não, Eu falo da importância da gente procurar um profissional no sentido que adequado, né? começa a fazer algo com alguém e quer desistir, né? Uhum, Pode, mesmo que seja um advogado, se você está tendo um serviço prestado por um advogado e você não quer mais continuar com aquele advogado, uhum, você pode, é um contrato particular entre partes que ele pode uhum, ser revogado. Agora, normalmente os contratos eles vão ter cláusula de desistência, uhum. né? Então precisa ver esse ponto, né? Se você está Sim. desistindo porque quer, porque está insatisfeito, o que está gerando essa insatisfação, Uhum, se existem cláusulas contratuais que vão te amparar no sentido da desistência. Então tudo é uhum, uma questão de como esse serviço foi acertado entre as partes. uhum, Mas tem gente que acha que porque fechou com alguma pessoa, alguma coisa, não pode mais sair, tem que esperar a vida inteira uma resposta que nunca sai. uhum, Mas isso sim pode ser mudado. uhum. Como eu falei, é um contrato, ele pode ser rescindido a qualquer momento. Agora, pode ter sim as penalidades Sim. de uma rescisão contratual. Por isso que é tão importante, né? A gente encontrar realmente um profissional extremamente qualificado que realmente tem já resultados, né? Que já tenha não é nem um nome, mas que tenha resultados mesmo, que as pessoas indiquem, que as pessoas falem, olha, realmente pode confiar, que eu já fiz com ele, ou então que eu vejo na internet que ele tem realmente responsabilidade com os casos, né, das pessoas, e que isso faz diferença, né? A pessoa se Sim, sente seguro, sim, né, por em isso contratar. que vocês sempre falam sobre a importância da gente mostrar nosso dia a dia no escritório, né? Uhum, Mostrar os resultados. Embora o advogado não consiga mostrar, não pode, né? A gente não uhum. pode mostrar o resultado, mas a gente consegue, de alguma forma, validar que tudo que a gente faz é verdadeiro, tudo que a gente está mostrando ali é verdadeiro. Então, a Uhum, rede social, ela também vem para a gente conseguir se mostrar real, né? Você pode confiar que a gente está trabalhando, que a gente tem clientes, que a gente realmente exerce uhum. aquela atividade no nosso dia a dia. Muito bom. E aí também, se quiser pedir uma indicação, algum cliente Sim. para receber alguma indicação, a gente, conversa com essa pessoa, ela vai dizer Uhum, como foi o trabalho aqui, não tem problema nenhum também de pedir uma situação como essa. uhum. Tá desconfiando de alguma coisa? Pronto, me diga aí algum cliente que você prestou um serviço para que eu possa ali tirar Tirar a umas prova. dúvidas. Pronto. Mostra boa fé, né? Aham. E no teu caso, assim, que tu atende no Brasil todo, né, através do online, como que funciona esse atendimento online de vocês? O atendimento online, ele funciona através de WhatsApp. Então, Uhum, o cliente ele vai entrar em contato pelo WhatsApp, de repente ele vai uhum, ver algum vídeo, algum conteúdo nas nossas redes sociais, vai contactar o escritório e a gente vai fazer todo o atendimento de forma online. Ele vai tirar as uhum, dúvidas. Geralmente, a gente prioriza fazer chamada de vídeo, que é para uhum. que ele possa Ter nos essa conhecer segurança também, né? e isso, conhecer a equipe, porque por trás de mim vai ter toda uma equipe que vai Uhum, fazer essa triagem, que vai fazer esse atendimento. E aí a gente vai fazer tudo online, vai fazer o atendimento, fazer a qualificação, vai receber a documentação através de fotos e arquivos uhum, PDF, vai mandar a documentação necessária para ser assinada uhum. e depois disso vai fazer o requerimento. E a partir daí a gente vai sempre conversar com o cliente de forma online, de forma virtual. Então, Quando o benefício for concedido, aham, também vamos continuar de chamar, forma online, aham. entregar as folhas de pagamento, entregar a carta de concessão
E Tudo, assim, não automático, mas tudo online, realmente não há necessidade das não pessoas há, irem. não há. Exatamente, Inclusive, né? até lá em Belmonte, que a gente tem escritório físico, aqui em Uhum, Serra Talhada, que a gente tem escritório físico, a gente tem clientes que também não querem ir ao escritório. Às vezes mora na zona rural, uhum, é longe, é uma despesa para vir na cidade. A gente sim. faz toda a triagem, todo o atendimento online. Isso, no conforto de casa Uhum. e com o problema resolvido. É, que a gente sabe que hoje em dia a facilidade, o ser humano é o que mais quer facilidade. É, Então, se a gente tem esse atendimento online, facilita demais para você não apenas ter ali, você não, por exemplo, não tem alguém que você confia na sua cidade, por exemplo, eu não queria ser atendido por aqui, mas eu consigo procurar na internet e encontro alguém que realmente tenha qualificação para isso e consegue resolver tudo online. a advocacia permite isso, né? Uhum, Inclusive, por exemplo, São Paulo, a gente tem clientes de São Paulo uhum, que moram em São Paulo, que são parentes uhum, de nossos clientes daqui do interior. uhum, Então a gente ele recebe a indicação do escritório, entra em contato conosco, a gente faz toda a triagem, todo o atendimento e resolve uhum. tudo à distância. É muito legal isso, né? Porque o que era de repente para distanciar, né? A distância para distanciar, vocês acabam aproximando e trazendo esse cliente mais para perto, né? E com os recursos que vocês têm, né? Tipo, tem ali, vocês ligam, fazem chamada de vídeo, como que é? A gente faz chamada de vídeo, ligação, Uhum. tudo. Hoje, como todos os processos são digitais, a gente também não precisa nenhum tipo de escritório, por exemplo, em São Paulo, porque todos os processos eles são feitos via internet também. A parte Uhum. de requerimento é feita via internet. Não precisa nada ela imprimir para assinar lá Nada. presencial, nada. Nada. Hoje o cliente consegue também fazer assinatura digital com o próprio Uhum. acesso ao Gov. Sim. Alguns clientes eles não vão saber fazer, né, assinatura digital, mas aí vão imprimir, assina, manda de Uhum. volta e aí tá resolvido. Existem muitas facilidades hoje em dia, né, para requerer esse benefício através de vocês. E lá no escritório, você falou da equipe, né? Que não existe só você ali por trás, existe uma equipe empenhada, né, para trazer o melhor resultado. E como que é a tua equipe? É formada por quem tanto? Me fala um pouco. Hoje eu tenho duas unidades de escritório, uma Uhum, em Belmonte e outra aqui em Serra Talhada, e faço atendimento presencial também em Petrolina. E uhum, aí eu tenho um quadro de dois advogados e quatro estagiários. E aí eles me ajudam nessa aham, missão que é a advocacia. Quando eu falo, até 5 anos atrás eu era só eu no escritório, uhum. então eu era recepcionista, eu era advogada, eu fazia peticionamento, fazia tudo. Aham, De repente o escritório começou a crescer e a equipe precisou crescer também. uhum, E aí hoje eu considero que o escritório ele está em boas mãos, uhum, porque assim são pessoas empenhadas, dedicadas, uhum, que estão lá para dar o melhor, uhum. que entendem o nosso trabalho, não só pela Sim. questão financeira, mas pela Uhum, questão social também. uhum. Então, assim, são pessoas importantes que receberam a missão e estão cumprindo de uma forma bem empenhada. Que coisa boa. Às vezes tem uma falsa impressão, né, de que é o advogado que precisa fazer para mim esse requerimento. Quando, na verdade, a equipe ela está capacitada para fazer a mesma coisa que você está fazendo, né? Isso. Hoje, acho que uma das minhas principais dificuldades, até nessa fase de crescimento do escritório, Uhum, era isso, que as pessoas que só queriam ser atendidas por mim, só queriam que eu uhum, fizesse a triagem. E aí, aos poucos, elas vão entendendo que eu não faço nada sozinho. Então, uhum, hoje, por exemplo, a fase de requerimento e benefício do INSS, ela é toda feita por um estagiário. uhum, Então, ele recebe toda a documentação, ele seleciona os documentos, faz todo o requerimento e tá tudo certo, tudo uhum, perfeito. A parte de peticionamento e processo judicial também é feito por um advogado. Ele faz toda a análise do processo, uhum, peticiona e protocola. uhum. Todos treinados, Sim. supervisionados por mim. Como se Uhum. fosse a minha mão também agindo Imagina. e dá certo. Agora, assim, não deixa de ser uma dificuldade. Até o cliente ele entender Entender. Uhum, que aquela pessoa ali está uhum, treinada, está capaz de fazer, foi uma longa jornada, mas eu acho que hoje a aham, gente já conseguiu realmente trazer essa ideia para o uhum. escritório. Isso é muito bacana, né? Porque não fica só o peso não fica só sobre a gente, né? Que é empresário, que é empreendedor, que a gente tem tantas coisas, né? Para resolver, tantas demandas.
E acaba quando a gente tem essa equipe, a gente fica até mais focado, inclusive, para organizar outros processos que precisam, né, da nosso empenho ali no momento, exige mais da gente, né? E ter pessoas assim é muito, muito interessante. E a gente falando sobre essa questão de crianças autistas ainda, né? Para crianças autistas que moram com os avós, com os tios ou com parentes, né, que não são os pais necessariamente, eles podem fazer esse pedido de benefício? Eles podem fazer, sim, mas eles precisam regularizar essa representação. A gente Uhum. precisa ver o que aconteceu com esses pais, por exemplo, se faleceram, ou se deram a guarda para outra pessoa cuidar, e precisa ser feita essa regularização da representação, mas é perfeitamente possível. O que é que acontece também? Muitos desses representantes, por exemplo, avós, que geralmente vai ser a maior demanda, eles acham que eles precisam ter um processo de guarda definitivo, finalizado, para poder fazer a solicitação do benefício. Quando, na verdade, hoje o INSS ele aceita o simples requerimento de uma guarda. Então, só o protocolo de um processo judicial de regularização da representação ela é o suficiente para a gente iniciar um processo de requerimento de BPC. E aí, mais uma vez, a importância do advogado. Tem gente que Sim. fica ali, às vezes está na defensoria esperando há anos Uhum. sair uma decisão de um processo de guarda para daí pensar num BPC e quando na verdade só tá perdendo tempo. Existem vários caminhos que podem ser seguidos antes desse processo de guarda ser finalizado ou desse processo de regularização da representação ser finalizado. Então, realmente, a informação, ela muda tudo para uma pessoa, né? Se ela tivesse informação nas mãos e que não precisa esperar tanto tempo, quanto prejuízo, né, digamos assim, de família, né, estrutural de família não poderia ter sido evitado com a informação como Pois essa, é. né? Vários, ó. Tem gente que tem laudo médico em casa e Uhum. precisa atualizar, acha que precisa atualizar para poder fazer o requerimento, porque recebeu há muito tempo. Tem gente que já me perguntou se, porque o laudo é de outra cidade, por exemplo, morava em Salgueiro e agora está em Belmonte, se pode fazer o requerimento do benefício, porque o laudo foi de um médico de outra cidade. Então, assim, isso não tem nenhuma influência, é perfeitamente possível, mas as pessoas não sabem. Uhum. Então, vale a pena aí a gente ir em busca de informação, né? E agora vamos para nossas considerações finais. Onde nós podemos encontrar você, Kesiane? Tanto Instagram, redes sociais, presencial. No Instagram, podem me procurar em @kesianeandrade.adv e presencialmente no escritório em São José do Belmonte, aqui em Serra Talhada, e também em Petrolina, a gente pode facilitar esse atendimento de forma presencial. Então é só me acompanhar nas redes sociais, que lá tem todos os endereços de atendimento, local de atendimento, e como funciona também mais detalhado esse processo de atendimento online. Clica no link da bio também, já tem o WhatsApp para entrar em contato. Exatamente. Clica no link da bio, vai ser atendido pelo pessoal da triagem e aí eles vão viabilizar um atendimento comigo. Então, hoje a gente conversou um pouco, né, com Kesiane sobre como que essa fase, né, de pais para requererem, né, tanto pais quanto responsáveis legais, conseguirem a concessão de benefícios, né, que é tão importante hoje em dia para crianças, para adultos, inclusive, e fico muito feliz, né, de poder contribuir com você, né, com o seu escritório, nós como um todo da House, por trazer informação de qualidade para as pessoas, encorajar as pessoas empoderar e encorajar as pessoas com informação, que isso eu acho que vale super a pena, né, para hoje em dia com tantas informações distorcidas, às vezes, a gente trazer uma luz, né, a trazer algo que de fato é correto, é coerente, muda a vida das pessoas, né, muda totalmente a vida e a trajetória daquela pessoa. Então, muito obrigada mais uma vez, Kesiane, por essa conversa tão rica e tão necessária. E você, que está chegando agora, que gostou, né, que é amigo de Kesiane, inclusive, que é amigo da gente, e que está chegando nesse podcast agora, não esquece de seguir nosso podcast, né, se inscrever, compartilhar com alguém esse episódio, né, que talvez possa sentir ali com as suas informações sanadas em relação a esses assuntos de benefício e tudo mais. E a gente vai ter o nosso próximo podcast em breve, a gente vai anunciar como é que vai ser. E se você gostou desse papo, por favor, curta também e coloque um comentário. Quem sabe a gente não traz Kesiane aqui de volta para responder esses comentários, essas perguntas aí para vocês, tá bom?
Muito obrigada, me chamo Carol Pereira e é isso, gente. Até a próxima.